Já tá uma mocinha. Tá quase na hora de namorar. Ixi, mas fulano a gente não vê com ninguém? Nunca vi com um namorado? Ah, eles casaram. Quando é que será que vem o neném? Primeiro filho. Será que vão ter quantos? Nossa senhora, a filha daquela lá não casou até hoje, não arrumou um menino, vai ficar pra titia. Você já escutou alguma dessas frases? Ou você já fez alguma dessas exclamações ou até mesmo fez essa pergunta pra alguma mulher? Esse é o nosso papo de hoje. A gente vai falar sobre os ciclos da mulher. Você vai entender um pouco do porquê desse tipo de questionamento, desse tipo de afirmação que nem sempre é tão legal de receber. De onde que vem isso? Convenhamos, as mulheres são cíclicas, isso a maioria de nós sabe, muitas de nós têm consciência sobre isso, se permite viver as suas fases. Mas, Priscila, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero falar sobre os ciclos da mulher. Então, se você já se interessa por esse assunto, já curte aqui esse vídeo e também já pode encaminhar para aquela pessoa que você acredita que esse assunto vai ser interessante. Quando pergunta assim, já tá uma mocinha? Será que já tá namorando? A que isso se refere? Se refere que aquela menina, ela já deixou ou está deixando de ser criança. E a fase criança é a primeira fase do ciclo da mulher. Nós nascemos todos bebês humanos. Quando a menina tem a sua menarca, que é a primeira menstruação, isso indica que o corpo dela está pronto para reprodução. Então, dali, ela deixou de ser uma criança e tornou-se uma mulher. Não, mas ela não é ainda uma mulher, ela é uma adolescente. Bem, fisiologicamente, ela é uma mulher, tornou-se capaz de reproduzir. Então, a adolescência é essa transição de fase. Mas quando a gente está falando de ciclo da mulher, eu tenho a fase da criança, daí eu tenho a fase da mulher. Entre a criança e a mulher, a gente tem a adolescência. Assim como a terceira fase do ciclo da mulher é o climatério, que é uma fase que perpassa a mulher e a menopausa. Então, a terceira fase do climatério, a mulher ela ainda tem ciclo menstrual, ela recebe o seu sangue, mas o corpo vai parando de ter aquela função hormonal tão regular, tão em alta, até que ela passe ali pela perimenopausa, que ela chegue na menopausa de fato, que é quando ela já não mais recebe o seu sangue, ela já para de menstruar, consequentemente, aquele corpo não está mais capaz de reproduzir. E aí, então, quando a gente vê essa afirmação, já tá uma menina moça, quer dizer o quê? Que ela tá ali na puberdade. Pode ser que ela já tenha menstruado ou não. A segunda fase, que é essa fase da mulher, é, na maioria das vezes, a maior fase de uma mulher, do ciclo. Hoje em dia, a menstruação ela tem sido mais tardia. Os endocrinologistas ou até mesmo ginecologistas fazem um tratamento, né? Uma aplicação hormonal para que essa menstruação venha um pouco mais tarde. Mas, antigamente, era comum menstruar aos 9 anos, 10 anos de idade, ainda criança mesmo. Se essa mulher, vamos supor, menstruou dos 10 anos e ela para de menstruar aos 50 anos, quer dizer o quê? Que por 4 décadas ela estava menstruando. Então, nessas 4 décadas, ela vive tanto a fase da mulher como a fase do climatério. E aí, a fase ali da infância, da criança, já é uma fase menor. Menstruou a primeira vez, a gente vai para essa fase da mulher, a gente vai para a fase do climatério e essa é a maior fase. E aí então, qual olhar que a gente pode e deve ter para essa fase? É a fase onde o organismo da mulher ele está em constante movimento internamente. É uma verdadeira dança hormonal, porque todos os meses esse corpo se prepara para gerar uma nova vida. E aí então, o corpo libera o óvulo para ser fecundado
fecundado. Se esse óvulo é fecundado, a mulher tem a gestação para gerar um bebê. E se ele não é fecundado, ela passa pela fase lútea, tem a pré-menstrual e na menstruação todo aquele material, né, toda aquela casinha para o bebê, ela sai na menstruação. Então são vários ciclos nessa fase. Aí, quando a gente está lá no climatério, assim como quando tem a menarca e começa a ter o ciclo menstrual, ele não é regular, lá nessa fase adulta, geralmente próximo ou após os 40 anos de idade, vem o climatério. E aí, com ele, alguns sintomas surgem, uma sudorese noturna, alguns calores, algumas dificuldades até assim de pensamento, de raciocínio, de memória, elas estão relacionadas ao climatério, a essa nova dança hormonal. E aí então esses ciclos vão se espaçando até cessar e é quando vem a menopausa, que é a fase da maturidade, que é a fase da mulher madura que conseguiu perpassar essas outras 3 fases anteriores. Então quando se fala, vai ficar pra titia, na verdade é o quê? Nossa, ela vai chegar no climatério, ela já está no climatério e não vai ter filhos, porque a capacidade reprodutiva vai acabar. Acabou de casar, então vamos ter um filho, 2 filhos, 3 filhos? Simplesmente o inconsciente coletivo que aprendeu dessa maneira, que as mulheres, por muitas vezes, e até mesmo em tempos anteriores, elas eram vistas apenas como aquele ser que dá continuidade à nossa espécie. Então, na história antiga, quando as meninas menstruavam e se tornavam mulheres, esse termo adolescência, ele não é tão antigo assim, é um tanto quanto jovem. Então isso dizia o quê? Se ela tá capaz de reproduzir, vai casar, vai constituir a própria família. Por quê? Porque tornou-se uma adulta. Então daí tem esse pensamento, essa fala a respeito de que casou, precisa ter filhos. Já passou dos 25, dos 30 anos, precisa ter filhos. Nossa, não vai casar? Por quê? Porque antigamente o nosso tempo de vida era menor. As mulheres sequer chegavam à menopausa. Com o aumento da expectativa de vida, as coisas foram se modificando, os tempos vão ocorrendo de uma maneira diferente, a gente tem os avanços tecnológicos e então a gente tem uma longevidade, inclusive uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando hoje a gente olha para uma mulher de 40 anos, ela não é uma mulher velha e ela está em capacidade reprodutiva. Se assim ela escolheu ciclar, ela escolheu passar pelo ciclo menstrual e todos os meses ela passar pelo processo de ovulação, de pré-menstruação, de menstruação e seguir com o seu ciclo. Algumas mulheres optam por interromper esse ciclo e aí faz uso de métodos contraceptivos que faz com que essa mulher não engravide, não ovule, consequentemente, não tenha o ciclo menstrual. Me conta aí nos comentários qual parte dessa nossa conversa foi curiosa para você. Quais frases você já soltou, de repente, qual você escutou e que te gerou incômodo ou te gerou algum conforto? Você já sabia que esse tipo de frase, que esse tipo de conduta está relacionado aos ciclos da mulher?